Sempre o povo sendo usado, manipulado. E agora o Lula aparecendo em tudo quanto é lugar, dando entrevista em tudo quanto é lugar, dizendo que não aceitaria, por exemplo, uma aliança com o senhor ou com a Marina. Eu acho que é sorte sua, né, Ciro, ou não? Ou é engano meu? Bom dia, Datena, um forte abraço à gente querida que está na Bandeirantes, aí em São Paulo, que está sofrendo muito, mas no nosso país como um todo. O Lula não está nada bem, ele não está nada bem, é só a gente ver o que ele anda falando, é uma expressão assim, de um ódio muito grande, parece que é um ódio que está transbordando para o povo brasileiro. E você tem razão na introdução do assunto, nós estamos aqui, pelo menos na minha cabeça, no meu coração, com uma hierarquia de problemas que faz com que isso fique tudo muito pequeno. Você tem uma crise de saúde pública que é a pior do século e tende a ser a pior da história se nós ultrapassarmos ali as 80 mil mortes que aconteceram na gripe espanhola no ano de 1918 do século passado. Em cima disso, como a única solução viável é um isolamento social radical, a economia brasileira está indo em pandarecos, está sendo destruída, empregos aos milhões estão sendo destruídos e o crédito não chega, as microempresas brasileiras estão já sem fôlego e isso tudo é o que tem me levado a participar do debate. É claro que o desdobramento de tudo isso tem uma repercussão política. O presidente Jair Bolsonaro todo dia introduz uma crise política, demite ministro da Saúde, três ministros da Saúde em 40 dias de pandemia, entope o Ministério de Militares, nenhum médico, isso realmente traz para nós, demite o ministro da Justiça e que aí vem uma confusão que está querendo tomar conta da Polícia Federal. Então tem um aspecto político, mas esse aspecto político só deveria nos interessar nesse instante na proporção em que ele atrapalha nossa atenção, nossa união do Brasil ao redor dessas duas graves questões, a questão da saúde do nosso povo, da morte, são 20.047 brasileiros que morreram oficialmente, o Brasil teve 1 de cada 4 mortes do mundo ontem, daqui para segunda-feira o Brasil vai ser o segundo lugar do mundo em contaminados, estamos passando de 330 mil pessoas contaminadas, a taxa de infecção brasileira é uma das maiores do mundo, são 6,7 de cada 100 que morrem, ou seja, de cada 100 pessoas que são internadas, 6,7 estão morrendo, já estamos entrando em colapso, não tem respiradores, não tem leito de UTI, e tudo isso me leva a uma angústia muito grande. Quando as pessoas trazem, o Lula falou de você, ontem me dá vontade de dizer assim, deixa o Lula quieto, de fato eu não andarei mais com essa gente bandida do PT, nunca mais, mas isso já estava dito antes. Ciro, eu gosto muito de conversar contigo porque você tem uma visão ampla da coisa. Você é um sujeito perito em leis, você é um político de primeira capacidade, nunca meteu a mão em dinheiro dos outros. Aliás, sobre o Lula, eu queria falar uma coisa sobre o Lula rapidamente. O Lula adora abandonar quem ajudou o Lula no meio do caminho. Eu até emprego eu perdi por causa do Lula. O Lula nunca mais falou comigo quando ele me chamou para conceder uma entrevista, pouco antes dele falar com o juiz Moro, e falou assim, olha, Datena, eu queria fazer uma entrevista e tal, e eu estava aqui na Rádio Bandeirantes, e eu estive lá do Instituto Lula, e ele me perguntou assim, como é que vai ser a entrevista? Primeiro que você perguntar como é que vai ser a entrevista para um jornalista, já é uma coisa que é inadmissível. Eu falei assim, olha, é uma entrevista que eu não gostaria de fazer com o senhor, que eu gosto muito do senhor, porque a primeira pergunta que eu vou fazer ao senhor é se o senhor é ladrão. Estava ele e o Okamoto na sala, né? E ele levantou, pegou lá uma cachaçinha, botou para mim e tal, porque ele segurou a minha resposta a ele e tal, e enfim, depois disso o Lula nunca mais falou comigo. Eu tentei várias entrevistas com o Lula, inclusive quando ele estava na cadeia, eu tentei entrevistar o Lula e ele não quis me dar entrevista. Depois dessa minha resposta a ele, ele foi dar entrevista para um ótimo jornalista, mas que já tinha participado do governo com ele, mas nunca mais falou comigo. E eu sempre tentei uma entrevista democraticamente com ele. E agora, há pouco tempo atrás, você porque o Bolsonaro fala só para quem ele quer, para os parceiros dele, o Datena. Pô, mas que parceiro meu que é o Bolsonaro? O Bolsonaro nunca foi meu parceiro e nem aliado.
O Bolsonaro é presidente da República. O Bolsonaro caiu, bateu a cabeça e ficou sem consciência durante 2 horas. Por acaso, é um cara que caiu, bateu a cabeça, ficou sem consciência durante 2 horas e é presidente da República Federativa do Brasil. Aí me ligam dizendo que ele quer dar uma entrevista. Que repórter que não quer saber disso? Porque ninguém sabia. O presidente da República ficou sem consciência 2 horas. Imagina se isso acontece em qualquer país do mundo, é notícia. O Irã ataca bases americanas lá no Oriente Médio, tá? Isso antes da pandemia. Quem é que não quer ouvir o presidente da República Federativa do Brasil, que é um parceiro americano, num momento como esse? Então, queria dizer ao Lula agora que eu não sou parceiro de ninguém, não sou aliado de ninguém, eu sou pela Constituinte, não sou centro, direito, esquerda, não sou coisa nenhuma, eu sou pela Constituinte, mas acima de tudo, Lula, eu sou jornalista. Então eu não sou aliado de ninguém. Quem quiser dar entrevista aqui dá, quem não quer não dá. Mas não saia querendo me classificar, porque também eu posso classificá-lo de uma série de coisas que você não vai gostar. Então eu prefiro também esquecer esse episódio e não falar mais do Lula. Realmente não quero mais falar do Lula, não tenho mais interesse nenhum em falar do Lula, porque eu acho que, no mínimo, ele é desonesto em abandonar pessoas que o ajudaram no meio do caminho sem pedir um maldito tostão para ele. Tanto que eu acho que eu fui o único jornalista que fiquei mais pobre durante o governo dele, porque eu perdi uma ação para a Record de 10 milhões de dólares. O que significa que eu não ganhei nenhum tostão durante os 2 governos dele. Nunca, nem aceitei conversar sobre qualquer perspectiva sobre isso. E se isso tivesse acontecido de forma efetiva, eu denunciaria na primeira oportunidade. Então eu espero encerrar esse assunto do Lula aqui, que ele siga a vida dele, que eu siga a minha, mas não sabe classificando não, porque eu não sou parceiro nem aliado de ninguém, né? Eu sou jornalista e defendo muito a minha classe e pronto, acabou.